Bora tomar um café enquanto a gente proseia? Bora falar sobre a nossa casa de madeira, né? Pega aí o seu cafezinho e bora bater um papo. Hum. Eu queria vir falar para vocês a respeito de umas dúvidas que vocês me deixaram, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre a casa de madeira, vou deixar ele nos cards, não sei se vai ficar aqui ou aqui, mas enfim, vai passar aí nos cards, assista. Muita gente pergunta muita coisa sobre a casa de madeira, né? E tinham coisas no início que eu nem sabia responder, porque também é uma novidade para mim. A primeira casa de madeira que eu moro, né? É desse jeito aqui, pré-moldada e tal, sem o forro, porque eu já morei numa casa de madeira, mas tinha uma espuma, né, entre as paredes, que foi quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Ela era toda de madeirinha assim, mas entre uma parede, a parede de fora e a parede de dentro tinha tipo uma espuma, né? E isso isolava a questão térmica e também isolava questão acústica. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, né? Esse isolamento que tem nessa casa. E, bom, é essa dúvida que eu vou sanar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Ok. Aqui nessa casa, né, a gente tem áreas que não são de madeira. Então, como vocês podem ver, por exemplo, essa parede branca aqui, ó, ela não é de madeira. O que não é de madeira na casa de madeira? Não é de madeira a área fria. Então, os banheiros não são de madeira. Então, os quartos, tirando a parede que faz divisa com o banheiro, as paredes são todas de madeira. Porém, a parede que faz divisa com o banheiro, ela é de alvenaria comum. Então, os quartos, aliás, as paredes dos quartos que faz divisa com o banheiro, a cozinha, a lavanderia, eu acho que é basicamente isso, e o fundo da casa, né? Mas o fundo da minha casa ficou assim, porque o fundo da minha casa é só área molhada. Então, os cômodos que tem de fundo ali na casa é a lavanderia e o banheiro da suíte. Então, por isso que muita gente perguntou, mas a casa de madeira é branca? É porque essas, essas partes é de alvenaria, né? E, enfim, por isso, ok? O restante é tudo de madeira, tá? E eu tinha um certo receio quando eu vim para cá, de a casa, primeiro de tudo, ser muito escura e segundo, a casa não ventilar. Eu não sei por que eu acho talvez pelo fato das paredes serem mais escuras, né, eu achava que a casa não tinha muita ventilação. E por isso eu coloquei um monte de janela, né, então eu não vou saber falar para vocês se você não colocar esse tanto de janela, se a casa vai ventilar bem, né, não sei dizer, ou menos, né, do que ventilaria uma casa de alvenaria. E aí eu tinha, por conta dessa questão da ventilação, eu tinha medo da casa ficar extremamente quente. Mas a real é que é o contrário. Como a nossa casa não tem essa parte de isolamento térmico, né, que é o que acontece nas casas americanas, por exemplo, né, que tem parede, aí tem um tipo um enchimento e depois outra parede, a nossa casa ela é bem friazinha, bem fresquinha, sabe? Tanto é que eu até apareci num vlog, eu acho, pra vocês, no vlog depois que eu mudei, tipo assim, era pleno carnaval, todo mundo andando de short, regata, biquíni, sei lá, e eu dentro da minha casa de blusa de frio. Porque a gente acorda na parte da noite, aqui, né, já é muito frio porque a gente está em montanha. E aí, ainda junta com essa questão da casa ser de madeira, é bem friozinho aqui em casa, mesmo pegando bastante sol ao longo do dia e tal, é bem friozinho. E outra coisa, a sala, que é esse lugar que eu tô aqui, ela pega sol a tarde toda, né? Porque como ela, tipo assim, o sol nasce ali e aí ele morre cá, né? Então a parte mais quente do dia, ela pega sol basicamente o dia inteiro. E a minha sala, ela não é calorenta. Ela não fica aquele lugar abafado, sabe, encalorado. Então, esse é um ponto que é bem positivo, mas eu não sei ainda, depois eu vou ter que contar para vocês como que vai ser o inverno aqui, porque eu acho que o inverno nós vamos passar é muito frio, né. Tanto é que uma das coisas que eu já falei tinha falado com meu marido, né, antes da gente mudar, eu queria mudar já com ar-condicionado, porque eu achei que a gente ia passar calor. Mas a real é que nós estamos passando frio aqui dentro. Então, saiba disso, tá? Que essa questão do isolamento térmico é um pouco complexa, então a gente passa frio aqui dentro de casa, tá? Bom, e o que me incomoda, né, que é uma coisa que eu não sabia, não tinha como eu saber antes de mudar, que na verdade, para muita gente,
não vai incomodar, para outras pessoas vai incomodar muito, mais do que me incomoda, que é a questão do isolamento acústico. O isolamento acústico dessa casa é péssimo, tá? Então, por exemplo, eu trabalho muito online, né? Além de fazer vídeos e tal também, eu trabalho com consultorias online. E aí, fazendo as consultorias online, por conta da parede ter pouco isolamento, todas as consultorias eu tenho que dar um jeito de fazer de microfone, porque senão a pessoa escuta tudo que está acontecendo dentro da casa. Né? Coisa que não acontecia na minha antiga casa, que era toda de alvenaria, que era só fechar a porta e estava tudo certo, ficava super isolado a questão de barulho. Aqui não fica. Então, por exemplo, aqui, se eu tô. Normalmente eu faço as consultorias ali no escritório, né? Se eu tô ali no escritório e aí os cachorros fazem um barulho, começam a brincar e tal, lá fora eu consigo escutar tranquilamente. Né? E a pessoa que está na consultoria também, se eu não tiver de microfone anti-ruído, ela escuta também tranquilamente. Então, para muita gente, isso vai incomodar bastante. Né? Pessoas que trabalham online, às vezes pessoas que têm adolescente que quer escutar som alto, então talvez isso vai incomodar. No meu caso, me incomoda justamente por questões de trabalho. Então esse isolamento, ele me incomoda um pouco, sim, né? E aí, às vezes, por exemplo, só de encostar na parede assim, ó, faz um barulho maior, né? Tipo, se por exemplo, igual aconteceu aqui esses dias, essa parede aqui, ela dá com o escritório. Aí eu tava fazendo uma consultoria. E aí, meu cunhado veio aqui em casa, eu tava conversando com meu marido e tal, e aí ele apoiou, tipo assim, ó, com o cotovelo ali naquela parede. E fez um barulhão, fez pô! Aí eu falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. E aí a pessoa perguntou, aconteceu alguma coisa aí? Porque eu acho que eu assustei, eu dei uma olhada assim, a pessoa, aconteceu alguma coisa aí e tal. E aí depois eu fui descobrir que era porque ele tava apoiado ali, né? Então, assim, isso me incomodou, porque é uma coisa que se ele tivesse feito na casa de alvenaria, na parede de alvenaria, eu nunca ia escutar. Ou ia escutar muito baixo, né? Mas aqui não, aqui a gente escuta mais alto. Mas tirando isso, gente, até então eu tô gostando bastante, tá? Da casa de madeira. Então, são cuidados que, assim, a gente tem que ter a mais, né, com a casa. Na verdade, não é que é a mais, são cuidados diferentes, né? Por exemplo, a parte que é toda de madeira, né, eu evito de deixar os meus cachorros de grande porte machos ali, porque a gente fica com medo deles fazerem xixi na madeira. E embora a gente saiba que a madeira é tratada, ela não absorve tanto e tal, a gente fica com medo de dar mau cheiro depois. Né? Então, esse tipo de cuidado a gente está tendo que tomar com a casa, por ser, né, uma casa de madeira. Até porque isso aí dificultaria bastante da gente limpar ou até mesmo de trocar, se precisar trocar um pedaço, né, da madeira, iria dificultar bastante, né? Agora, quando a casa é de alvenaria, eles fazem xixi, a gente simplesmente lava ali no local e tá tudo certo e não dá mau cheiro de jeito nenhum, né? Ou então ele faz xixi e já escorre mesmo. Por outro lado, é muito bom em questão de sujeira, né? A gente fala assim, gente, a gente nunca vai saber que a parede está suja porque a parede já é marrom, né? E a gente não consegue perceber sujeira, assim. Então, por isso, por esse lado, é muito bom. Onde tem alvenaria aqui em casa, que tá branco, né? A gente já consegue perceber uma coisinha aqui, outra ali, porque como a gente ainda não conseguiu gramar e cimentar aqui na frente, ainda tá terra. Então a gente ainda fica muita questão de poeira aqui dentro de casa. E aí a gente vê ali no rodapé um sujinho, ou então às vezes a pessoa vem aqui, fica ali no balcão, encosta o pé na parede do balcão que tá ainda de alvenaria, sabe, branca. E então essa questão, a alvenaria me irrita um pouco mais do que. Aliás, a alvenaria me irrita e a madeira não me irrita. Porque a madeira você não consegue perceber. Né? Na hora que você limpa, você vê que o pano sai, né, não sai limpinho, mas você vê que você não estava vendo, não estava te incomodando assim visualmente a sujeira. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante, né? Inclusive, depois eu quero pedir a opinião de vocês. Vocês conhecem alguém, ou já viram em algum lugar, alguém que colocou a parte de alvenaria do balcão, só que de pedra rústica? Se sim, comenta pra mim, me conta onde que eu acho. Já olhei no Pinterest algumas opções, gostei bastante. Eu acho que eu vou fazer isso aqui em casa. Acho que eu vou colocar pedra ali no balcão, na parte do lado de cá, que é a parte de alvenaria e que tá branco, porque aí não vai ter essa questão da sujeira, né? Mas, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é mais por conta dessas coisas. Eu não sabia essa questão acústica, né, de frio antes de mudar para cá, né? São coisas que a gente tem que viver pra gente dar opinião, dar pitaco. Então, eu senti isso, tá? Desde que eu vim para cá. E
Bom, é isso. Surgindo mais dúvidas, vocês me deixam aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Né? Tem gente que está pedindo para mostrar a casa, mas eu ainda não consigo fazer isso. A casa não está pronta, não está do meu jeito ainda. Estou muito assim, impaciente, né, para deixar a casa do meu jeito. Eu acho que todo mundo que acaba de ter a casa própria fica assim, né? Eu estou muito assim esses dias. Então, por enquanto, eu não vou mostrar, fazer um tour aqui pela casa, porque senão eu vou ficar com vergonha de postar depois. Né? Mas quando ela tiver um pouquinho mais do meu jeito, as coisas no lugar, quando eu tiver pelo menos uma cama, aí sim. Inclusive, meu sofá chegou essa semana, tô toda feliz. O sofá chegou, o armário vai chegar do quarto, mas ainda vai ficar faltando muita coisa, né? Armário de cozinha, armário de banheiro, as coisinhas mesmo assim da casa. Enfim, gente, é muita coisa ainda. A gente ainda tem muitos degraus para subir, mas a gente vai aos pouquinhos conversando sobre. Vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!